Dia de reviravoltas aí no Vasco da Gama. O jogador que estava praticamente sacramentado, em pé na negociação, o Vasco, por sua vez, trazendo mais atacantes. O Vasco que sacramentou aí, apalavrou a vinda do colombiano e sensação do sul-americano, Vasco aí negociando a vinda do zagueiro do Palmeiras junto aí a Leila Pereira, e tem muita coisa para a gente falar. Tem essa situação do Daverson, a gente acabou de entrar em contato com o Daverson, a gente vai explicar os fatos dessa situação. Já antecipo que não é bem assim desse jeito, mas coloquem atenção aí, porque tem 2 a 3 jogadores chegando aqui no Vasco da Gama, fora o Nuno, que simplesmente chega na manhã de sábado aqui no Rio de Janeiro. Não se esquecendo que tem campeonato estadual. O Vasco tem a obrigação de chegar aí nas semifinais, de fazer uma boa partida contra um Botafogo. E nem treinador tem. Então é o seguinte, eu peço a você, conforme você for chegando, para você deixar o seu joinha e também, meus amigos, se inscrevam no nosso canal. Não deixem de se inscrever. Vamos aqui para o nosso vídeo, pessoal. O seguinte, vamos começar falando sobre Vasco da Gama e Botafogo. Hoje, a gente teve mais um dia de preparação. Pelo que a gente acompanhou hoje no CT Moacir Barbosa, a gente vai ter mudanças bruscas no time do Vasco, mudanças, um time mais ofensivo, tanto que o Ryan, o Paulinho e o Tietê treinaram na equipe principal. O Lucas Freitas, ali mantido como titular na zaga Cruz Maltina, e o Vasco vai para cima do Botafogo. O Botafogo que vem com pouca moral, já desistiu do campeonato estadual. Ontem perdeu aí para o Racing por 2 a 0. E o Vasco é favoritaço para ganhar esse jogo em São Januário. Apesar disso, a procura por ingressos está muito devagar aí, né? Ainda tem bastante ingresso aí. A torcida do Vasco muito desconfiada, o Vasco que está a 4 jogos sem vencer no campeonato estadual. Meu amigo, agora a gente fala aí, minha irmã vascaína, sobre essa situação de saída de jogador. O Vasco está gastando muito dinheiro aí. O tempo vai dizer se foram boas escolhas ou escolhas ruins, mas o Vasco gastando muito dinheiro e tem que gastar para contratar. Essa situação do Piton, que a gente passou aqui pela manhã, não apenas o Milan tem interesse nele, mas outros clubes aí da Itália também. Dificilmente o Vasco vai conseguir segurar o Piton até o meio do ano. A procura tem sido muito grande aí pelo lateral esquerdo do Vascaíno. Eu achei um absurdo o Vasco aceitar negociar por 9 milhões de euros. É pouco dinheiro, pouco dinheiro. Eu vou falar aqui novamente que eu falei no vídeo pela manhã. O Matheus, lateral direito do Flamengo, está sendo negociado aí por 13 milhões de euros. O Piton vale muito mais do que isso. É um dos poucos jogadores que a 777 Partners trouxe que se valorizou, ele e o Léo Jardim. Então, vai ser muito difícil de segurar aí o Piton. A tendência é que quando o Leandrinho volte, o Piton seja aí
negociado. O Leandrinho que está lá no Al-Shabaab, volta agora em maio. O seguinte, a gente fala aqui agora, propriamente dito, sobre reforços, tá? A gente teve um comunicado muito importante aí do Paulo Brax, porque o Vasco negocia a chegada de atacante junto ao Atlético Mineiro. E por que o Paulo Brax? Porque ele é o executivo, é o homem forte do Galo. E o que acontece? O Paulo Brax desmentiu essa situação do João Vitor. Ele desconversou, falou que nunca teve interesse no jogador. Segundo a gente tomou conhecimento aí dentro do Vasco da Gama, houve a procura, pelo menos a consulta, mas o seguinte, o João Vitor não está nos planos aí do Galo. Porém, o Vasco, independentemente da chegada do João Vitor, o Vasco está trazendo o Brian Palácio. Pior atacante. Gente, eu não estou malhando, não, mas é o pior atacante do Atlético Mineiro. O Atlético está doido para se desfazer desse jogador. Conseguiu colocar. O Atlético queria, melhor dizendo, colocar esse jogador numa negociação com o Atlético Paranaense para trazer o Coelho. O Atlético Paranaense, que está na Série B, não quis. E o Vasco está trazendo aí o Brian Palácios, né? E paz, meus senhores, vem com um valor alto aí fixado para compra, né? Então, Brian Palácios, entre Vasco e Atlético, está tudo ok, só falta aí o veredito do jogador. Isto significa dizer que dificilmente o Lloyd Augusto vai firmar aqui no Vasco. Houve uma reviravolta, porque o Alani Aspor, clube dele, simplesmente está fazendo jogo duro aí por conta da conduta do atleta, certo? Em termos econômicos, acho que todo mundo queria chegar aí do Lloyd aí, porque é um jogador que é folclórico, mas em termos econômicos aí, estava puxado para o Vasco 1,5 milhão aí de euros no Lloyd. A princípio, deu uma cravada nessa situação do Lloyd. Voltando aqui para a situação do Atlético Mineiro. Acabei de falar com o Davis, cara. E o grande questionamento foi o seguinte: ele até vai dar um pronunciamento aí nas próximas horas sobre isso. Hoje o canal, na torcida vascaínos, inventou um fake news gigante, falando que o Vasco fez uma proposta pelo Davidson. Não chegou rigorosamente nada pelo Davidson. E a pergunta foi a seguinte: você pediu um salário de 1 milhão para o Vasco? O cara riu. Segundo essa informação, o Vasco teria oferecido 800 mil reais. O Davidson falou: olha, eu jamais deixaria de jogar no Vasco da Gama por conta de 200 mil reais. Que, inclusive, ele, Davidson, recebeu uma oferta do Vitória da Bahia, tá? E o Vitória da Bahia, ele pediu para jogar no Vitória da Bahia 600 mil reais. Isso é falta de caráter. Se querem passar pano aí para o Pedrinho, porque o Pedrinho está trazendo o Brian Palácio, falando que o Davidson pediu muito, isso é mentira. Isso não existe. Tá? Vai fazer um comunicado aí. Bom, o seguinte, agora a gente fala aí sobre outras situações. O Vasco está encaminhando um acerto aí com o Palmeiras, do Naves, Kaique Naves, né, que jogou 7 jogos aí no Campeonato Paulista, tem sido usado pelo Abel Ferreira. A concorrência no Palmeiras é muito forte e o Vasco estuda aí o empréstimo, né? E essa possibilidade tem muita chance de acontecer. O Vasco tem conversado aí com a Leila. Então, o Kaique Naves
pode pintar nas próximas horas aqui no Gigante da Colina. E para finalizar a situação aqui, ó, o Nasser Vila Real, o Milionários aceitou a proposta do Vasco da Gama. É até uma situação difícil, cara, da gente entender. O Vasco, ao invés de ir primeiro no empresário, o Vasco foi primeiro no Milionários. Porque se os empresários não quisessem, o Vasco não tinha nem aberto conversa aí com a equipe do Milionários. Né? Não faz sentido. O jogador não quer vir, eu não vou abrir conversa. Vou primeiro no empresário. O Vasco fez ao contrário. Foi lá, ofertou um contrato de 5 anos para o jogador. O Vasco pagando 4 milhões de dólares pelo atleta, certo? Prontamente, o Milionários deu ok, só que os empresários do jogador estão dando uma preferência aí por propostas de clubes europeus. Segundo a imprensa colombiana, a preferência é o atleta jogar na Europa. Mas a gente não teve aí uma palavra oficial do atleta. Mas o Vasco acertou a compra aí do Nasser Vila Real, tá? O seguinte, o Vasco está gastando muita grana aí com essas contratações. Foi o que eu falei, tenho falado em vários vídeos. Se não for prejudicar o orçamento da janela, que a informação que eu tenho é que o Balbuena vem e que o Brian Rodrigues será jogador do Vasco, independentemente desses que estão chegando aí. Se não for afetar a janela do meio do ano, beleza. Agora, se chegar, pega para capar o Campeonato Brasileiro. O Vasco, muitos jogadores aí são apostas. Com exceção ao Garré, aí muitos são apostas. O seguinte, a gente vai cobrar aqui. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.